Olá pessoal, tudo jóia? Tô querendo agitar aqui meu canal pessoal, mas como é difícil estar em casa e gravar, vou fazer isso na estrada mesmo. Tô aqui em Palmas hoje. Mas eu queria fazer umas reflexões, assim, talvez até fazer umas reflexões assim mais rápidas. Essa semana, dando aula, né? Num certo momento havia uma atividade de muçulmanos, e aí perguntava assim: você conhece algum outro ritual religioso? Qual é que você conhece? E aí, católicos falaram das missas, né? O grupo de oração, os evangélicos dos cultos, outras variações, né? Grupo de oração, grupo de intercessão, coisas assim. E aí o menino falou assim: não, eu também conheço do candomblé. Eles matam animais para adorar o demônio. E aí eu falei assim: não. No candomblé não há demônio, eles não adoram demônio. Não, adoram sim, eles adoram um demônio. Eu tô falando que eu sei, ele falou. E aí eu tive que dizer: não, isso está errado, essa informação está errada. Eles não adoram demônios, porque não existe demônio no candomblé. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí a sala pegou e me entendeu e tudo bem, tocou a bola para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a autoridade para corrigir e dizer isso está errado? Eu não estou nem dizendo, não estou discutindo a questão hierárquica do professor, a autoridade do professor, mas eu estou falando a autoridade da ciência da religião, por exemplo, né, que é o referencial a partir do qual eu me posiciono para poder dizer isso, tem sobre um discurso que é religioso dele. Então provavelmente ele ouviu o pai ou um pastor dizer isso e ele está repetindo ali. Mas por que um conhecimento é verdadeiro e, digamos assim, ele tem a capacidade de corrigir o outro? Essa é uma questão, né? Por quê? Porque o que é o iluminismo? O iluminismo é esse momento, esse movimento em que a razão passou a ser a baliza sobre a qual a gente foi interpretar a vida humana. Apesar disso não quer dizer que as pessoas deixassem de ser religiosas. Não. Mas a razão passou a ser essa baliza. E aí, a partir da razão, a gente construiu um modo específico de produção de conhecimento que a gente chama de ciência. Acontece que a ciência ela deve se aproximar de uma forma mais objetiva, né? de avaliação, de descrição da realidade. E isso é muito diferente quando a gente fala de ciências sociais e ciências naturais. Sobretudo porque as ciências naturais, de um modo geral, elas são experimentais. Então eu pego uma coisa, um laboratório, por exemplo, e repito 1000 vezes. E eu manipulo variáveis do ambiente, variáveis independentes, e avalio a variável dependente. Eu sou historiador, eu não faço isso com a história. Se alguém disser assim: o que causou a Segunda Guerra Mundial, o que causou a ascensão do nazismo foi a crise de 29, eu não tenho como pegar, fazer aquele contexto e tirar a crise de 29 para ver o que acontece. Fazer isso e no outro tirar o Hitler, porque alguém diz assim: se não fosse o Hitler teria sido outro, porque são as forças sociais, coisa do Plekhanov lá e companhia. Mas eu não tenho como fazer isso, entende? Eu não tenho como fazer manipulação de variáveis independentes numa análise histórica. Eu tenho que trabalhar com o que está dado. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar com as evidências da realidade. É que a interpretação dessa realidade, essas evidências, o processo é o mesmo, é o mesmo do falseamento. Mas isso gera uma enorme confusão. Gera tanta confusão de modo que é no seio das ciências humanas que surge, a partir da década de 60, enfim, há divergências sobre isso, aquilo que é a pós-modernidade, que é a ideia de que todos os discursos são iguais, são equivalentes. Portanto, o discurso não é melhor que o outro, ele não é mais verdadeiro do que o outro. Por quê? Porque aí, neste cenário discursivo, eu crio a liberdade para as ciências humanas produzirem. Né? Então veja, vamos lá. Olha essa caneta. Eu vou soltar. Eu posso ter dois discursos. Discurso 1, ela vai cair. Discurso 2, ela vai voar. Como que eu posso dizer que eles são equivalentes? Ela vai cair, ela não vai voar. Eles não são equivalentes, certo? Um é mais verdadeiro que o outro. Então, o que me parece que é o grande problema, aí é uma ilação aqui, né? É que no campo das ciências humanas a gente tem estudado muito menos epistemologia das ciências naturais, para a gente poder entender essa diferenciação e ir ao fundo dessa epistemologia, né? Porque o Karl Popper,
E talvez o motivo disso seja porque os epistemólogos, eles quase sempre são das ciências naturais, pelo menos na minha percepção. O Karl Popper, quando ele formula a demarcação da ciência e não ciência pelo falseamento, ele já faz uma aproximação com alguns pressupostos da pós-modernidade, sem cair nos seus problemas, né? Deixa eu tentar explicar isso. Hoje, ainda no Facebook aqui, eu estava falando uma coisa aqui, discutindo alguma coisa, alguém falou assim, porque eu estava dizendo que a psicanálise não é ciência, não é, ela é uma pseudociência, né? Ela produz conhecimento com a mesma forma da astrologia, mas a astrologia não é bem vista, a psicanálise é bem vista. Isso, no cenário acadêmico, isso é só uma convenção, mas a forma de produzir conhecimento dos dois é a mesma. Bom, aí alguém fala assim, não, mas ciência é positivista. A pessoa não sabe o que é positivismo, né? Porque, o que é o positivismo? Positivismo é a ideia de que o conhecimento está na natureza. Nosso papel como cientista é captar o conhecimento que está lá. Então, eu sou neutro, eu venho aqui e eu capto, e eu escrevo. E isto que é ciência. Isso é um absurdo, claro. Né? Isso foi superado há muito tempo. O Karl Popper diz que ciência é um conhecimento cuja demarcação é o falseamento. Ou seja, eu faço uma afirmação sobre a realidade e aí eu vou buscar falsear esta afirmação. Né? Eu vou buscar o que nega esta afirmação. Portanto, o conhecimento ele é sempre provisório e sempre aproximativo. Porque eu faço uma afirmação agora que não é falseada. Mas lá na frente, quando eu tiver mais informações sobre a realidade, quando for mais complexo esse meu quadro, eu posso falseá-lo. E aí eu tenho uma outra afirmação que é capaz de explicar de maneira mais ampla. Por exemplo, você tem a afirmação da lei da gravidade, lá do Newton, que ela dava conta ali naquele momento. Mas quando entrou uma série de outros dados, ela não dava mais conta. Aí nós temos a física relativística do Einstein. Só que aí nós temos hoje, paralelamente, a mecânica clássica, relativística, e temos a mecânica quântica, que não obedece às mesmas regras. Então, em algum momento, nós vamos ter uma teoria de tudo. Porque a mecânica quântica, naquele universo pelo menos, ela falseia a relativística. E a gente vai ter mais e mais e mais complexo. Portanto, a verdade, a ciência é capaz de nos dizer qual é a verdade. Mas essa verdade não é absoluta. Ela é provisória e aproximativa. Né? Por que provisória? Porque depois a gente tem uma verdade ainda melhor, depois é uma verdade ainda melhor. Então, é claro que o conceito de falseamento tem vários problemas, ele foi aperfeiçoado, tem muitas críticas, mesmo com essas críticas, não houve nenhum outro corpo de conhecimento capaz de suplantar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o Bauman tem um livro que chama Legisladores e Intérpretes, que eu acho muito bom esse livro, uma obra-prima. E eu comprei porque eu estava fazendo um doutorado sobre Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, então eu achei que fosse falar sobre legislador, não tem nada a ver. É sobre a ideia de que a ciência, a academia, quem produz conhecimento, atuava antes como legislador, dizia isso aqui é verdade, isso não é verdade, ao menos num certo contexto. E no contexto da pós-modernidade ele vira um mero intérprete, como qualquer outro. Então um indivíduo que diz que a Terra é redonda, ele tem o mesmo poder, ele tem o mesmo valor do indivíduo que diz que a Terra é plana, o que é um absurdo. É a base do absurdo. Então a base do absurdo não é a erosão da família pelo gaysismo. A base do absurdo, da erosão da ordem na vida social, é a ideia de verdade. É a correspondência entre discurso e verdade. Isso é uma interpretação já abusiva que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu quero voltar ao ponto aqui. Eu posso dizer que o menino está errado ao dizer que o candomblé adora o demônio, já que para a religião dele, no discurso dele lá, tudo aquilo que não é Jesus é do demônio? É uma reflexão que a gente tem que fazer e como a gente pode superar isso. Acho que ficou muito confuso, mas tudo bem, eu vou fazendo aqui, uma hora a gente desenrola os vídeos aqui. Abraço.